4 hábitos que eu considero transformador para a sua vida, que eu aderi na minha vida e fez total diferença. Se você quer ter uma vida mais feliz, mais leve, mais tranquila, psicologicamente mais plena, esse vídeo é para você, tá? Esse vídeo é para você. Então, eu vou te falar os 4 hábitos que eu aderi para minha vida, que eu aprendi a gostar deles, e as benfeitorias que vem fazendo da minha vida, não sei, não é exatamente essa palavra, mas os respingos de, de melhorias que aconteceram na minha vida. Antes de começar a te falar os 4 hábitos que eu aderi para minha vida e que eu considero transformador, eu quero te dizer que o hábito ele é uma construção. Você não vai começar ele hoje e já vai querer, tipo, ai, amanhã já minha vida mudou totalmente. Não, você vai sentir o gostinho, né? Um pouquinho todos os dias. E tem dias que você vai falhar nos seus hábitos, tem dias que você vai falhar. Por isso que eu falo que é uma construção. Tem dia que se estiver chovendo, como é que você vai mexer com cimento, essas coisas no ar livre? Não tem dia que as coisas não funcionam, tá? Tem dia que as coisas não funcionam, mas o importante é a constância. Se você não fez hoje, amanhã você faz. Tá? Aí no outro dia você faz, no outro dia você talvez vai falhar, mas no outro dia você vai fazer. Enfim, é uma linha que você não consegue dizer se você fazer retinho assim, 100%. Não consegue, tá? Nós somos seres humanos e somos falhos. E quando você aceita esse primeiro fator, ele é determinante para você manter a constância. Mas, vamos lá. Esses hábitos, eu comecei já fazem 7 anos que eu aplico eles na minha vida. E eu vou te falar alguns benefícios e algumas benfeitorias, e algumas coisas grandiosas que esses pequenos bons hábitos trouxeram para minha vida. O primeiro hábito, que foi o que puxou tudo isso, foi eu ver influencers grandes tendo aquele café da manhã maravilhoso, aquela mesa farta de coisas para comer. Né? Eles postavam no Instagram e eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou alcançar isso? Né? Até que em um treinamento que eu comprei, um treinamento de desenvolvimento pessoal, dentro desse treinamento a pessoa falava, cara, não é por um acaso, é de propósito. Quando você faz as coisas de propósito, né? Não é, eu preciso, para mim ser feliz, eu preciso ter um banquete, um café X, um sei o que lá Y, um suco, uma fruta X, uma fruta Y. Não, é você fazer de propósito as coisas, sabe? Para você se sentir bem. E fazer com as condições que você tem. Não é com as condições que eu tenho, que o fulano, que o Beltrano tem. Não, é que as condições que você tem. E eu consegui entender aquilo. Eu falei, poxa vida, é verdade. Eu tenho café dentro de casa, né? Pode ser que eu não tenha as frutas, a mesma mesa, o mesmo ambiente, mas eu tenho, se eu quiser comprar uma fruta, uma maçã para mim comer cedo, eu posso comer uma maçã cedo. Se eu quiser comprar um melão, eu tenho condições de comprar um melão para mim comer cedo, né? Quero tomar um café com leite, eu tenho um café com leite para mim poder tomar cedo. Então, o que falta, na verdade, não falta nada. O que falta em mim é disposição, vergonha na cara de acordar e fazer isso, preparar isso antes de eu ir trabalhar. Então, o cafezinho, ele foi o fator principal para mim puxar os outros 3 hábitos. E os 3 hábitos mudou a nossa condição financeira. No final de tudo eu vou falar. Então tá, eu comecei com o cafezinho. Então, se eu tinha que entrar às 7h30 para trabalhar, eu comecei a acordar às 7 horas da manhã. E eu acordava, e eu já falei pra vocês que o vídeo mais transformador pra mim foi A Rotina que Gera Fracasso, do Wendel Carvalho. É só vocês colocar aqui no YouTube que vai aparecer. Então eu comecei acordando às 7 horas, daí acordei meia horinha mais cedo, preparava o café, sentava na mesa, tomava meu café tranquilo, escutando uma música, levantava da mesa, já estava pronto para ir trabalhar, tudo já estava conspirando ao meu favor, vamos dizer, e eu ia trabalhar mais feliz, porque eu já tinha me preparado para começar bem o dia. Não tudo atropelado, acordar atrasado e tal, e sair correndo, tudo atropelando as coisas, não. Eu estava preparado para começar bem o dia. Então isso já é um fator determinante. Se você quer começar bem o seu dia, para que ele acabe bem, você tem que começar de forma bem, né? Então as chances de acabar um dia ruim quando você começou ele bem é muito pequena, né? Enfim, comecei daí com um cafezinho. Aí fiquei lá uma semana fazendo isso e eu falei, poxa vida, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Só tomar café e escutar música, acho que dá para implementar mais alguma coisinha, hein? Nisso eu fui atrás de aprender a ler, né? Fui atrás de um livro e eu não tinha o hábito da leitura. Então fui atrás de um livro. Busquei o livro, acho que o primeiro livro que eu li foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Peguei emprestado da minha patroa e comecei a ler o livro todos os dias enquanto eu tomava meu café. Eu li ali
5, 10 páginas, né? E ia trabalhar. E eu comecei a gostar, né? O desenvolvimento pessoal começou a fazer parte da minha vida ali e eu comecei a gostar, comecei a sentir os respingos do benefício daquilo, o palavreado parece que já mudava, as pessoas, você já conseguia entrar em rodas de conversas com mais argumentos, com palavreados mais completos, vamos se dizer. E aquelas pessoas que só buscavam fazer fofoquinha, né, fazer intriguinha, ficar falando, só murmurando coisas ruins e tal, você já começava a fazer uma leitura diferente, né? Você já começava a observar, não, eu faço parte desse grupinho aqui, ó, isso aqui é o que o livro diz para quem quer prosperar, já não está de acordo, né? E você começa a entender como funciona a realidade da vida, né? E aí eu fiz o quê? Falei, poxa, agora eu quero ler mais, estou lendo muito pouco, quero ler mais, preciso acordar um pouco mais cedo. E eu comecei a acordar meia horinha mais cedo ainda, 6h30. E aí foi um livro, foi dois, foi três, e aí você vai lendo outros livros, O Milagre da Manhã, para entender o que acontece no Milagre da Manhã, o que seu corpo, ele entende você ao acordar mais cedo e tal, e você começa a entender o porquê que sua vida está sendo tão feliz, tão completa, ao começar simplesmente com um cafezinho. E aí, comecei a entender que o exercício físico no período da manhã, ele é melhor do que no período da noite ou no período da tarde. Começar alguma coisa, começar o dia com exercício físico, ele é mais benéfico, né? E eu não quero ficar tentando explicar porque eu também não sei exatamente como explicar de forma científica, mas se você procurar na internet, existe pesquisas científicas que explicam o motivo da gente ser mais feliz quando a gente começa o dia praticando um exercício físico, tá? Então, por isso que daí eu decidi aderir a uma caminhada na parte da manhã. Então, eu comecei acordando lá às 10 para 6, 15 para 6 mais ou menos, me arrumava e fazia uma caminhadinha ali de 40 minutos, 30 minutos, tá? Então, fazia uma caminhadinha, tal, voltava, fazia a leitura, tomava meu café e ia trabalhar. Olha só que maravilha, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Então, já são 3 hábitos que eu aderi. O chamariz, que é o cafezinho, por isso que eu não abro mão do meu café. Né? Isso aqui é de propósito, não é por uma casa, é de propósito. Eu faço de propósito mesmo. Eu acordo mais cedo, moí o café, agora meu grão de café acabou. Então, mas eu já tenho aqui o meu café já, para amanhã tem mais café já. Então isso aqui é de propósito, numa xícara de porcelana que eu ganhei de presente da minha amiga. Então, tudo conspira, tudo essa energia, essa boa energia para começar bem o dia, né? Desabafando aqui agora com esse novo hábito de criar vídeos para a internet, para o YouTube principalmente, fazendo eu mesmo refletir sobre os meus pensamentos, sobre as palavras que eu vou pronunciar, porque tudo aqui tem que ser uma ordem cronológica, para não ficar um vídeo sem pé, sem cabeça. Entendeu? Então tem que haver um pensamento, só que você só consegue construir uma linha de raciocínio de pensamento rápido praticando. Você tem que praticar todos os dias. A prática leva à perfeição. Então, por último, eu decidi... Qual foi? Primeiro hábito... agora eu me perdi. Vai falando sobre raciocínio. Mas primeiro hábito, cafezinho. Segundo, leitura. Terceiro, exercício físico. E o quarto, beber água. Será que foi isso que eu coloquei? Não, não é esse hábito. Fazer a leitura. Enfim, são 4 hábitos. Agora deu um branco. Deixa eu recapitular aqui na minha cabeça o que eu faço. Acordar cedo, né? Acordar cedo. Acordar cedo. Acordar 4h30 da manhã. Né? Esse é um hábito que eu construí ele. É porque eu vim de cima para baixo, né? Vim contando a história. Mas daí esse foi um hábito que eu aprendi a cultivar, que é o hábito de acordar às 4h30 da manhã. Por que 4h30 da manhã? Porque daí eu consigo fazer tudo que eu preciso antes de trabalhar. Né? Obviamente que eu durmo mais cedo também. Eu não vou dormir tarde, eu durmo mais cedo. Então, acordo 4h30. Das 4h30 às 5, eu tô me arrumando, lavando o rosto, escutando uma música de boa. É uma paz, assim, é uma lentidão, porque eu demoro para acordar. Né? Agora, quando você acorda atrasado, correndo, fazendo a loucura, seu corpo nem acordou ainda. Seu corpo nem acordou. Então, eu faço no meu tempo mesmo. Tem vezes que é 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Então, eu não tenho pressa para acordar. Eu vou acordar no momento que eu quiser acordar. Assim, despertar o corpo, né? Vai sendo de forma gradual. E não abrupta, né? Como provavelmente você faz. Mas eu já fui assim também, tá? Eu tô falando que os 4 bons hábitos que eu criei, que eu aderi para minha vida, para que hoje nós tenhamos uma vida financeira favorável, tá? Fato é que esses 4 bons hábitos que eu venho lapidando e cuidando deles durante 7 anos, tá? Eles me trouxeram um benefício.
um benefício que eu não consigo mensurar. Tipo, o benefício é imensurável, porque quando você lê um livro de 30, 40 reais, dentro dele tem informações que talvez te façam ganhar 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, enfim. Para cada pessoa ele vai trazer um resultado ou uma transformação diferente. Por isso que o livro, a leitura, ela tem que fazer parte da sua vida, como faz parte da minha. Confesso para vocês que eu estou pecando bastante na questão da leitura, mas o fator café da manhã, que eu sei que é o principal, que é o que me faz começar o meu dia bem, né, que me faz puxar os outros hábitos, eu não abro mão dele, porque eu posso talvez falhar na leitura, mas talvez no exercício físico eu não falho, porque se eu levantei para tomar o café da manhã, eu estou preparado para fazer a próxima tarefa. Mas o que eu quero dizer para vocês na questão da leitura é que no meio disso eu fui introduzindo livros de finanças, né? Aprender como lidar com o dinheiro e tal. E isso me trouxe resultados, tá? Me trouxe resultados. É, resultados estes que eu não conseguiria ter obtido se eu não tivesse o conhecimento, se eu não tivesse buscado. Né? Vocês entendem que se eu... não é o fator acordar cedo, mas se eu não tivesse acordado cedo, eu não teria lido o livro. Por quê? Chegar em casa cansado, as desculpas são milhares para a gente não ler um livro. Eu estou cansado, hoje não, hoje não, hoje não. Mas se você acorda cedo, você está descansado. Qual que é a desculpa que você vai dar para você se você já está descansado de não ler um livro? Por isso que eu coloquei o livro na parte da manhã. Então, o fator conhecimento, ele te coloca alguns passos à frente. E existem as pesquisas que diz que se você lê um livro, você já está acima da média. Então, teve um ano que eu estava com o meu hábito da leitura bem afiado, que eu acho que eu cheguei a ler uns 10 livros por ano, né? Uns 7 a 10 livros por ano. Não é muito, não é muito, porque eu não estava postando corrida com ninguém, porque tinha gente que ficava ainda criticando, né? Eu já li um livro, você está no meio desse aí ainda? Mas ler o livro, ele não é para você ler correndo, é para você ler e aplicar. Ali é uma atividade para você fazer. Lê, entende, aplica. Lê, entende, aplica. Se você só lê por ler, você só vai ficar obeso de informação. Né? Sua cabeça vai ficar gigante, cheia de informação. Se você não aplicar nada, o resultado é zero. Entendeu? Zero aplicação, zero resultado. Então, meu objetivo com aquilo tudo não era ficar lendo um monte de livro, era ler e aplicar os livros. E tanto é que essa pessoa que ficava me criticando, que eu não estava lendo um livro rápido, que eu demorava para ler um livro, essa pessoa, ela é mais velha que eu, né? Praticamente já tem idade para ser praticamente a minha mãe. Mas essa pessoa, infelizmente, os resultados dela condiz com os comportamentos, tá? Então, é aquela história. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Me diga quais são os seus hábitos que eu te direi quem és. Né? Quais são os seus hábitos? Seus hábitos inspiram? Seus hábitos mostram para as pessoas que você é uma pessoa determinada, disciplinada, empenhada? Ou faz corpo mole? Né? Os seus hábitos dizem mais sobre você do que sobre as outras pessoas, obviamente. Né? Mas se você quer ser uma pessoa admirada, né? Não para ser endeusada, mas no sentido de, poxa, você é uma pessoa diferente, cara. Você é uma pessoa que vai vencer na vida. Você é uma pessoa que vai conquistar os seus sonhos, porque você não é preguiçoso, você é determinado, você busca as coisas, né? Você se esforça. Então, se você quer ser esse tipo de pessoa, que recebe esse tipo de elogio, não por ego, mas para validar o caminho que você está seguindo, né? Não para inflar, você se sentir uma pessoa, eu sou foda mesmo. Não, longe disso. Para você simplesmente falar, poxa, eu estou no caminho certo. Se as pessoas estão falando que eu estou fazendo isso e está sendo bem visto, estou no caminho certo, tem que continuar. Eu estou falando isso porque eu usava esses elogios como combustível para mim continuar e não desistir no meio do caminho, tá? E o fato é que o resultado veio. O resultado veio. Eu não tinha uma data para falar, poxa, em tal ano, tal mês, eu quero ter esse resultado, ou quero acontecer isso. Não. Eu simplesmente coloquei que eu ia fazer o que eu estava fazendo até que eu alcançasse o que eu estava buscando. Confesso que isso que eu vou falar é chocante. Confesso para vocês que eu esperava alcançar o que eu alcancei depois dos meus 40 anos, tá? Entre 40 e 50 anos.
o que eu conquistei. Mas por eu ter me colocado no caminho e não saber quando colheria os resultados, porque é como se fossem juros compostos. Ele vai dobrando o resultado, né? Você investe, no começo é difícil, mas daqui a pouco ele começa a multiplicar, que você vai perdendo a noção das coisas assim, fala, putz, olha, no ano passado foi tão difícil, mas agora esse ano parece que tá tão mais fácil, tá juntando mais rápido, parece, mas é o poder dos juros compostos. Então, o poder dos hábitos, ele é como se fosse juros compostos. Você pode começar um ano parece que é o mais difícil no primeiro ano. No segundo ano você já criou o hábito, mas fica um pouquinho mais fácil, mas ainda está difícil. Daqui a pouco você já virou normal para você, você só vai fazendo por fazer mesmo e tal, e continua fazendo, e parece que você não vê resultado nenhum, só que do dia para noite, né? Aquela história do dia para noite, entre mil aspas, o resultado vem. O resultado vem. Então, mas você tem que estar no caminho. Tem que estar no caminho. O resultado ele não vem, ele não aparece para quem está fora do caminho. Você precisa estar buscando, você precisa estar fazendo, você precisa estar se empenhando. Porque se você ficar sentado de braço cruzado esperando cair na sua mão, no seu colo, não existe. E aí vai fazer o quê? O que a maioria faz, né? Que é resultado financeiro. Vai lá na lotérica lá e faz uma aposta, né? Sei lá o quê, uma fezinha. E aqui na esquina de casa, ó, 3 casas para baixo tem uma lotérica. E o que eu mais vejo, infelizmente, pessoas que não alcançaram o conhecimento, né, por conta talvez da cultura, enfim, da família ali, às vezes não teve a oportunidade, enfim, não foi atrás também, né, porque para você aderir um livro aí é muito fácil, mas às vezes a pessoa não teve o estímulo, né. Acontecem muitas coisas, muitos fatores são determinantes para a pessoa não ter alcançado o conhecimento. Né? O conhecimento, vai ter muitas pessoas, mas está de graça na internet. Sim, está de graça, um livro, baixar um e-book, mas a gente precisa ter o estímulo de algum lugar, Eu não lembro qual foi o meu estímulo, mas eu acredito que o meu estímulo para começar a buscar essa vida foi o meu ex-patrão. Eu via o estilo de vida que ele levava e eu queria ter um estilo de vida daquele, então eu me inspirei nele, né? Em alguns comportamentos. Outros eu não repliquei, mas os bons comportamentos eu busquei. Mas fato é que eu vejo pessoas aqui na frente, mas não. Eles comentam, às vezes está entre família, fez a fezinha ali na lotérica, o dinheiro que eles pegam, eles vai e colocam ali, né? Tira, paga as dívidas e um resto que sobra coloca, não sei se fala aposta, aposta na sorte, né? Fazendo a fezinha deles ali, e é nítido que eles vivem estressados, brigando, né? Porque não ganhou, foi quase, faltou um ponto, faltou um número, faltou não sei o quê, né? E eles continuam, né, nessa esperança de que uma hora a sorte vai bater na porta deles. Dá dó, porque se eles estivessem usando esse dinheiro para investir num conhecimento real que pudesse fazer eles construir, mas é que eles não querem construir a mudança de vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Eles querem usar o fator sorte que muda do dia para a noite de fato, todos os dias. Então, assim, do dia para a noite vai cair 1 milhão na minha conta. Mas o que você vai fazer com esse 1 milhão se você não tem o conhecimento de fazer esse 1 milhão se multiplicar? Porque o 1 milhão ele é finito, ele vai acabar. Agora, quando você detém um conhecimento de crescimento, né, você vai em busca da construção do conhecimento, o que é 10 reais se torna 100, o que é 100 se torna 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. É assim. E para finalizar aqui, para vocês verem que um simples cafezinho pode transformar a sua vida, como transforma a minha, os relógios. Eu comecei com 800, né? 800 reais. Comprei 10 relógios já incluso a maleta. Então, hoje eu tenho 3 mil reais investido em criptomoeda, mais 1.500 reais em comissões de afiliado, então dá 4.500. Tenho mais relógios ali guardados, que são 4 relógios dá 600 para mim. Então vamos colocar 500, arredondar para baixo aí, que às vezes eu dou desconto, né? Então mais 500, 3.500, então 3, 4.500, 5 mil, né? 5 mil reais. Tem mais 8 relógios chegando, 8 relógios vai me dar mais 1.200 reais. Vamos colocar aí 1.000 reais. Então já dá 6 mil reais, né? É isso que eu falei, 3 mil em cripto, 1.500 em comissão de afiliado, mais 500 de relógio que eu tenho guardado, 5 mil, mais 1.000 reais de 8 relógios que está chegando para mim poder vender, que dá 1.200, então já dá 6 mil. Isso eu estou arredondando para baixo, tá? Arredondando para baixo. 6 mil reais em relógio.
6 mil. Minha meta é alcançar 10 mil em criptomoeda, né? Minha meta. Mas o meu objetivo principal para agora, é alcançar os meus primeiros 5 mil. Porque se eu alcançar 5 mil, já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. E eu acredito que até o final do ano eu vou bater os 10 mil, né? Eu quero bater os meus primeiros 10 mil reais com relógio. Quero bater. E vai ser um marco pra mim. E eu já tô contando isso aqui pra você. Eu vou bater até o final do ano. Eu vou bater. Eu vou bater porque eu tô ficando cada vez melhor nisso. Eu tô aprendendo a jogar o jogo, né? Porque só aprende fazendo todo dia. Enfim. É isso. Um bom hábito puxa outro bom hábito. Um mau hábito puxa outro mau hábito. Escolha os seus hábitos. Te dei 4 bons hábitos que transformaram a minha vida. Agora, o que você vai fazer com essas informações, aí depende de você, tá? Você pode tanto catar, escutar por um ouvido e sair pelo outro, quanto usar um simples cafezinho para começar essa mudança de hábito. É isso. Dia dos Pais hoje. Fazer um excelente dia, né? Já começou bom demais, já entreguei um relógio, um rapaz já veio buscar um relógio, então já ganhei dinheiro. Enfim, eu esqueci de colocar, tem 4 relógios, 4 relógios que eu já tá vendido e eu ainda não recebi, né? São parentes, amigos, e essas pessoas ainda vão pagar, sempre compram comigo, e elas vão pagar. Já dá mais 500 reais aí, dá mais, né? Vamos colocar 500 aí, e como eu arredondei para baixo as coisas, já dá quase mais 500 reais das coisas que eu arredondei para baixo, então eu tô chegando próximo de 7 mil reais aí já, né? Com coisas de relógio. Então, se for ver, eu já estou próximo dos 10 mil, mas eu quero juntar 10 mil em cripto, 10 mil em criptomoeda, tá? E eu vou juntar, porque eu vou começar a fazer os saques das comissões, enfim, vai chegar logo. É isso, tamo junto, falou, valeu.